Olha, quando surge uma notícia envolvendo saída de jogador no Grêmio, o torcedor sempre para um minuto para pensar. Sempre vem aquela reflexão inevitável sobre elenco, planejamento e o momento do clube. E foi exatamente isso que aconteceu quando apareceu a confirmação de que o lateral Mike não seguiria no tricolor e acertou sua ida para o Remo. Não é aquela transferência que para o país, não é a manchete gigantesca do futebol brasileiro. Mas dentro do universo gremista sempre existe debate, sempre existe análise. Porque o torcedor do Grêmio acompanha tudo. Cada contratação, cada saída, cada empréstimo. E quando um jogador deixa o clube, inevitavelmente vem aquela pergunta: poderia ter rendido mais? Poderia ter tido mais oportunidades? Ou foi simplesmente uma decisão natural, dentro do planejamento do elenco? O caso do Mike entra exatamente nesse tipo de situação que gera reflexão. Um jogador que chegou cercado de expectativa moderada, sem o peso de uma contratação milionária, mas com a esperança de se firmar e conquistar espaço dentro do grupo profissional do Grêmio. Só que futebol é competitivo demais. O Grêmio é gigante demais. A disputa por posição dentro do elenco é pesada. E quando o atleta não consegue se consolidar rapidamente, as oportunidades acabam diminuindo. E aí entra aquela realidade dura do futebol profissional. Às vezes o melhor caminho é seguir em frente. Buscar novos ares. Encontrar um ambiente onde o jogador possa ter mais minutos em campo, mais sequência, mais confiança. Foi exatamente isso que aconteceu agora com a ida de Mike para o Remo. Um novo capítulo na carreira dele. Uma chance de recomeçar em outro cenário, outro clube, outro projeto. Para o Grêmio, esse tipo de movimento também faz parte do processo de ajuste do elenco. Não dá para manter todo mundo. Não dá para ter um grupo inchado, sem perspectiva de utilização. A comissão técnica precisa trabalhar com jogadores que realmente estejam dentro dos planos para a temporada. Jogadores que possam entrar em campo, disputar posição e contribuir diretamente com o desempenho da equipe. E quando um atleta acaba ficando sem espaço, o caminho mais lógico muitas vezes é a saída. Seja por empréstimo, seja por transferência definitiva. No caso do Mike, a oportunidade apareceu no Remo. Um clube tradicional, com torcida apaixonada e um ambiente que pode ser importante para o jogador reencontrar seu ritmo. O torcedor gremista, claro, observa tudo com atenção. Porque cada movimento do elenco influencia diretamente no futuro do time dentro da temporada. Existe sempre aquela expectativa de que o grupo seja bem montado, equilibrado e competitivo o suficiente para disputar títulos. E isso passa também por decisões difíceis como essa. Porque futebol profissional exige frieza, exige planejamento, exige análise constante do rendimento dos atletas. Nem sempre é uma questão de talento. Às vezes é simplesmente encaixe. Um jogador pode ter qualidade, mas não encontrar espaço dentro de um determinado modelo de jogo ou dentro de uma disputa muito forte pela posição. E aí surge a necessidade de mudança. O Grêmio vive justamente esse momento de reorganização do elenco. Ajustando peças, abrindo espaço para novos nomes e tentando encontrar o equilíbrio ideal para a temporada. Cada saída também representa uma oportunidade para outros jogadores dentro do grupo. Um jovem da base que pode ganhar mais espaço. Um atleta que estava na reserva e passa a ter mais chances de aparecer. O futebol funciona assim. Um movimento puxa outro. Para o Mike, essa transferência representa um novo desafio. Uma nova fase da carreira onde ele terá a chance de mostrar novamente seu futebol. E no fundo, todo torcedor do Grêmio entende isso. Entende que nem sempre o jogador consegue se firmar em um clube tão grande e competitivo. Mas também entende que o futebol sempre oferece novas oportunidades. O Remo pode ser exatamente esse lugar para ele. Um ambiente diferente. Um campeonato diferente. Uma nova torcida esperando ver o que ele pode entregar dentro de campo. Enquanto isso, o Grêmio segue focado no que realmente importa neste momento da temporada. Montar um time forte o suficiente para competir em alto nível. O torcedor gremista quer ver evolução. Quer ver organização. Quer ver o time brigando lá em cima. E para que isso aconteça, o elenco precisa estar bem definido. Cada jogador precisa saber seu papel dentro do grupo. A comissão técnica precisa ter clareza sobre quem realmente fará parte da rotação durante o ano. Esses ajustes fazem parte da rotina de qualquer clube grande.
O Grêmio já passou por isso muitas vezes ao longo de sua história. Saídas, chegadas, reformulações. Tudo faz parte do ciclo natural do futebol. E agora o ciclo do Mike dentro do tricolor chega ao fim. Não com drama. Não com polêmica. Apenas como mais um capítulo da movimentação constante que acontece dentro do futebol profissional. O torcedor observa, analisa e segue em frente junto com o clube. Porque no fim das contas, o que realmente importa para a torcida é ver o Grêmio forte dentro de campo. É ver o time competitivo. É ver o tricolor brigando por vitórias. E enquanto alguns jogadores chegam e outros saem, a história do clube continua sendo escrita. Com novos personagens, novos desafios, e a mesma paixão de sempre que move milhões de gremistas pelo Brasil inteiro. Agora vamos para a próxima notícia. O torcedor do Grêmio está acostumado a viver de emoções intensas. A história do clube é feita de momentos épicos, conquistas inesquecíveis e também de sonhos que surgem quando menos se espera. Nos últimos dias, um novo assunto começou a ganhar força entre os gremistas nas redes sociais, nos grupos de mensagens e nas conversas de bar. Neymar falando do Grêmio. E quando o nome de um dos jogadores mais famosos do planeta aparece ligado ao imortal, mesmo que apenas como rumor, é impossível que a imaginação do torcedor não voe longe. Tudo começou de forma quase despretensiosa. Um comentário aqui, uma frase ali, uma entrevista em que Neymar mencionou o futebol brasileiro com carinho. Bastou isso para que muitos torcedores do Grêmio começassem a se perguntar-se, em algum momento do futuro, o craque poderia vestir a camisa tricolor. Não é uma negociação, não há confirmação, não existe anúncio oficial. Mas no futebol, muitas histórias começam exatamente assim, como um simples rumor que cresce alimentado pela paixão da torcida. O Grêmio sempre foi um clube que atrai olhares. Mesmo em momento de reconstrução ou transição, a camisa tricolor carrega um peso histórico gigantesco. Não é qualquer clube que pode dizer que conquistou a América diversas vezes, que venceu o mundo e que revelou tantos jogadores importantes para o futebol brasileiro. Neymar, sendo um apaixonado por futebol e conhecedor da história do esporte, certamente sabe da grandeza do imortal. Entre os torcedores gremistas, a ideia de ver Neymar jogando em Porto Alegre provoca sentimentos mistos de incredulidade e empolgação. Afinal, estamos falando de um jogador que brilhou na Europa, que foi protagonista em grandes clubes e que sempre esteve entre os nomes mais comentados do futebol mundial. Mesmo assim, o futebol brasileiro tem mostrado nos últimos anos que retornos surpreendentes podem acontecer. Quando um craque do tamanho de Neymar fala sobre o futebol brasileiro ou demonstra carinho por algum clube, a repercussão é imediata. E no caso do Grêmio, a torcida é conhecida por transformar qualquer pequena possibilidade em uma chama gigante de esperança. Não é porque algo parece improvável hoje que não possa acontecer amanhã. O futebol já mostrou inúmeras vezes que o impossível às vezes vira realidade. Nos grupos de torcedores gremistas, as discussões começaram rapidamente. Alguns lembram que o Grêmio sempre foi um clube capaz de montar grandes times quando menos se espera. Outros dizem que seria um movimento histórico, capaz de colocar novamente os olhos do mundo inteiro voltados para Porto Alegre. E há também aqueles que preferem manter os pés no chão, mas que no fundo adorariam ver o craque vestindo azul, preto e branco. O fato é que Neymar sempre demonstrou carinho pelo futebol brasileiro. Mesmo tendo passado anos atuando no exterior, o atacante nunca deixou de acompanhar o que acontece nos clubes do Brasil. Isso faz com que qualquer declaração dele seja interpretada com atenção especial pelos torcedores de todos os times, inclusive pelo apaixonado povo gremista. Imaginar Neymar jogando na arena do Grêmio é algo que mexe profundamente com a imaginação do torcedor. A arena já foi palco de noites mágicas, de viradas históricas e de títulos inesquecíveis. Agora imagine um estádio lotado, a torcida cantando sem parar, e no meio daquele espetáculo um dos maiores jogadores do planeta com a camisa tricolor. Só de pensar nisso muitos gremistas já se arrepiam. Claro que tudo isso ainda está no campo das especulações. Não existe negociação confirmada, não há nenhuma informação oficial indicando que algo esteja acontecendo. Mas o futebol também vive de sonhos. E o torcedor do Grêmio nunca foi do tipo que abandona um sonho facilmente. Alguns torcedores lembram que grandes jogadores já vestiram a camisa do Grêmio, em diferentes momentos da história. O clube sempre teve a capacidade de atrair atletas talentosos, seja pela força da torcida, pela tradição ou pela competitividade que o time demonstra dentro de campo. Neymar,
nesse contexto, seria apenas mais um capítulo grandioso na história do imortal. Outros gremistas gostam de imaginar como seria o estilo de jogo do time com um jogador como Neymar. A criatividade, a habilidade e a capacidade de decidir partidas poderiam transformar qualquer partida em um espetáculo. O futebol arte sempre foi algo valorizado no Brasil, e a torcida do Grêmio certamente saberia apreciar cada drible e cada jogada genial. Nas redes sociais, montagens começaram a aparecer rapidamente. Neymar vestindo a camisa do Grêmio. Neymar entrando na arena. Neymar comemorando gols com a torcida tricolor. São imagens criadas por torcedores apaixonados que gostam de brincar com a possibilidade, mesmo sabendo que tudo não passa de especulação neste momento. Essa é uma característica muito forte do torcedor gremista. A capacidade de sonhar grande. O Grêmio sempre foi conhecido como o clube que cresce em momentos decisivos, que surpreende quando poucos acreditam e que constrói histórias memoráveis dentro do futebol. Mesmo sendo apenas um rumor, a simples ideia já movimentou conversas em todo o Brasil. Afinal, Neymar é um nome que sempre chama atenção, e qualquer ligação dele com o clube brasileiro automaticamente vira assunto em programas esportivos e debates entre torcedores. Para muitos gremistas, o mais importante nem é saber se isso realmente vai acontecer. O que importa é sentir novamente aquela sensação de que algo grande pode estar se aproximando. O futebol é feito de emoções, e poucas coisas provocam tanta emoção quanto imaginar um craque mundial defendendo as cores do seu time. Há também quem lembre que o futebol brasileiro vive um momento de transformação. Nos últimos anos, vários clubes passaram a investir mais, estruturar melhor seus projetos e buscar jogadores de alto nível. Isso abriu espaço para retornos inesperados e contratações que antes pareciam impossíveis. O Grêmio, com sua torcida gigantesca e sua história respeitada, sempre será um clube capaz de atrair grandes nomes. Mesmo quando o assunto começa apenas como rumor, ele carrega um potencial enorme de gerar entusiasmo. E a torcida gremista, como sempre, abraça qualquer possibilidade com intensidade. Porque ser gremista é isso. Viver o futebol com paixão, com esperança e com a certeza de que o imortal pode surpreender o mundo a qualquer momento. Enquanto nada se confirma, o debate continua. Alguns acreditam que Neymar poderia sim jogar no Grêmio em algum momento da carreira. Outros acham que é apenas uma conversa que surgiu na internet e ganhou proporções maiores. Mas todos concordam em uma coisa: seria simplesmente espetacular. Imaginar Neymar entrando em campo com a camisa tricolor, ouvindo a torcida cantar e participando da mística gremista é algo que mexe com qualquer apaixonado pelo clube. Porque o Grêmio não é apenas um time de futebol. É uma identidade, uma paixão que atravessa gerações. E talvez seja exatamente isso que torna esse rumor tão fascinante. Não é apenas sobre Neymar. É sobre o que ele representaria para o torcedor do Grêmio. Seria um símbolo de grandeza, de ambição e de sonhos que continuam vivos. No futebol, muitas histórias começam com uma simples conversa. Às vezes surgem como brincadeira, às vezes como especulação. Mas de vez em quando, essas histórias acabam se transformando em realidade. Enquanto o futuro permanece incerto, uma coisa é certa: o torcedor gremista nunca deixará de sonhar. Porque o Grêmio é o clube das grandes noites, das viradas impossíveis e das histórias que parecem roteiro de cinema. E quem sabe, em algum momento do futuro, esse rumor sobre Neymar falando do Grêmio não se transforme em algo ainda maior. No futebol, tudo pode acontecer. E se você também é apaixonado por futebol, gosta de acompanhar rumores, bastidores e tudo que envolve o mundo da bola, já deixa o seu apoio aqui no canal. Curta o vídeo, compartilhe com outros torcedores e se inscreva para continuar acompanhando todas as histórias, debates e novidades do futebol. Aqui a gente vive o esporte com emoção, paixão e sempre com aquele olhar de torcedor que nunca deixa de acreditar.